E o motorista teve uma parada cardiorrespiratória ontem enquanto dirigia no centro de Divinópolis. O motorista dirigia esse caminhão na Avenida Getúlio Vargas. O veículo bateu nesses dois carros que estavam estacionados. Apesar do grande movimento de pedestres no local, ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista sofreu uma parada cardiorrespiratória. O homem de 56 anos foi reanimado durante o resgate. Ele foi levado com vida para a unidade de pronto atendimento e passa bem. Que susto, hein? E qualquer pessoa corre o risco de passar por uma situação assim. Aí surge aquela dúvida, será que é possível a gente prever um infarto, uma parada cardiorrespiratória? O nosso organismo, será que ele dá algum tipo de sinal? Quem vai esclarecer essas dúvidas para a gente é a repórter Graciele Soares, que está com um cardiologista. Bom dia, Graciele. Olá, Aline, bom dia a todos. Isso mesmo, viu? Olha, são vários fatores, né? Para poder falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Antônio José da Cunha Alves, que é médico cardiologista e também médico do SAMU de Itaúna. Doutor, bom dia. Nessa situação, o que pode ter acontecido? Bom dia. Provavelmente esse paciente teve uma parada cardíaca. Pelas imagens a gente vê que ele está sendo reanimado, está sofrendo compressões torácicas para que o coração volte a bater. Pode ter sido uma parada cardíaca por arritmia, que é quando o coração não bate, não se contrai de uma forma organizada, ou então mesmo por um infarto, que é quando não chega a quantidade de sangue suficiente para irrigar esse coração e ele entra em falência. Dá para saber que a pessoa vai desenvolver, né, alguma dessas doenças, né, alguma dessas situações? Graziela, infelizmente isso acontece no decorrer da vida. Uma coisa que a gente poderia fazer para evitar é, caso esse paciente já tinha sentido uma falta de ar mais importante, uma dispneia, um cansaço desproporcional, ou mesmo uma dor no peito para poder fazer algum esforço, ou mesmo uma sensação de palpitação, o coração bater mais forte, ou ter a sensação de sentir o coração batendo, esse paciente poderia procurar atendimento médico e poderia ser diagnosticado alguma doença e ser tratada. Se o paciente também tem uma história familiar positiva, ou os familiares dele, os pais, os irmãos morreram de forma súbita, esse paciente também poderia ser investigado e a gente conseguir descobrir o que estava acontecendo e evitar isto. Mas também pode acontecer por acaso, né? Infelizmente, não tem como a gente prever na sua totalidade que esses casos aconteçam. Doutor, como identificar uma pessoa que está passando por essa situação? Às vezes a pessoa está do meu lado, né? Às vezes não consegue se expressar, né? É possível? Bem, se a gente estiver na rua, estiver num ônibus, estiver no metrô, estiver num jogo de futebol e ver uma pessoa que não está respirando bem, que a respiração está difícil, que essa pessoa se encontra-se pálida, encontra-se sudorética, suando muito, que leve a mão ao peito e reclame de dor, a gente tem que o mais rápido possível chamar por ajuda. No caso de Divinópolis, ligar 193, pedir a ajuda do bombeiro para poder esse paciente ter o devido tratamento. Agora, hábitos de vida saudáveis, né, sempre são importantes. A gente tem sempre que conversar sobre isso, a gente tem sempre que lutar por isso. Uma dieta saudável, uma atividade física, manter o peso ou perder o peso, diminuir o estresse, uma boa noite de sono, tudo isso nos ajuda a prevenir que casos iguais a esse, iguais aos outros tantos que a gente vê, não aconteçam. Ou seja, tem que tirar um tempinho para cuidar da saúde, né? Tem que estar acima de qualquer coisa, né, doutor Antônio? Com certeza. Fazendo um paralelo, uma analogia com o que aconteceu, a gente não faz a manutenção no carro porque o carro fique bem, a gente tem que fazer a manutenção no nosso corpo também. Manter o nosso corpo saudável para que a gente não passe por isso. A idade, ela pode influenciar? As pessoas que têm mais idade têm um maior risco, uma maior chance de sofrer um infarto do que os pacientes jovens. Se esse paciente, provavelmente, ele pode ter tido um infarto. Se esse paciente que estava dirigindo o caminhão tivesse 30 anos, a chance maior seria de uma arritmia. Mas as pessoas com mais idade têm um risco aumentado de ter um infarto. Tá certo, muito obrigada pela participação. Aline, eu volto com você. Obrigada, Graciele. Dicas importantes, né? Cuidar da saúde, hábitos saudáveis. Todo mundo ganha com isso. Bom dia para você. Bom dia.